Olá a todos, meu nome é Pedro Carvalho Koskrevski. Hoje vou apresentar o trabalho intitulado de Diversidade de Retrotransposons em três espécies de lagarto do sul do Brasil. Esse trabalho está na modalidade de pesquisa e inovação. Falando um pouquinho sobre os elementos transponíveis, eles compreendem a maior parte do DNA repetitivo, estando presentes nos procariotos e eucariotos. E eles são considerados genes móveis, pois eles apresentam a característica de mudar a posição dos cromossomos entre cromossomos ou até mesmo entre genomas, podendo assim influenciar tanto a estrutura quanto o funcionamento do genoma. E esses elementos eles são classificados em duas classes: os elementos de classe 1, ou retrotransposons, compostos por retroelementos que utilizam o RNA como intermediário para a transposição, os elementos de classe 2, ou transposons, que por sua vez utilizam diretamente o DNA como intermediário para a transposição. Falando agora um pouquinho sobre o mobiloma reptiliano, os répteis têm sido mostrados organismos promissores para estudos sobre os elementos, por conterem uma alta diversidade e atividade de elementos transponíveis em seus genomas, diferente dos demais aminoácidos já estudados, como por exemplo os mamíferos. E os retrotransposons, eles compõem a classe que apresenta a maior diversidade no mobiloma reptiliano, sendo a mais estudada nesses organismos. E como representante dos esquamatas, o lagarto Homonoptero guaiensis, Salvatore meriani e Mydactylos maboia são espécies encontradas aqui no nosso bioma Pampa. E dentre essas espécies, o Homonoptero guaiensis é a única espécie endêmica do bioma, enquanto Salvatore meriani apresenta uma distribuição mais ampla no sul do Brasil, enquanto o Mydactylos maboia, uma espécie que foi introduzida aqui na América do Sul, ou seja, uma espécie exótica. Com isso, o trabalho visa investigar os retrotransposons em répteis esquamatas como forma de conhecer a diversidade genética de espécies encontradas no bioma Pampa, comparando a presença de retrotransposons nas três espécies analisadas de forma preliminar. As amostras do tecido caudal das três espécies foram coletadas no Rio Grande do Sul, sendo que o Homonoptero guaiensis foi coletado no município de Rosário do Sul, enquanto o Mydactylos maboia e Salvatore meriani foram coletados em São Gabriel. Então, para a coleta do tecido, foi retirado um pequeno fragmento da cauda do animal, com bisturi, e sem a necessidade, então, do sacrifício do animal. As amostras foram armazenadas em microtubos de centrífuga e armazenadas, então, em temperaturas ideais. Após essa coleta, as amostras foram levadas para o Laboratório de Diversidade Genética Animal para análises posteriores. Para a extração do DNA, do genômico da amostra, foi utilizado um kit de purificação comercial, seguindo as recomendações do fabricante. Para a reação da cadeia em polimerase, os primers foram construídos para amplificar a região do elemento mais conservado, sendo então 7 retrotransposons. E esses produtos da PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose em 1%, corados com geoheads e visualizados depois no transluminador. Aqui eu trouxe uma tabela demonstrando quais elementos foram analisados no presente estudo, seguido pela sequência dos primes e a temperatura da PCR. E como resultado, dentre os 7 retrotransposons analisados no presente estudo, 7 foram confirmados pela PCR em Homonoptero guaiensis, apenas 3 no lagarto Salvatore meriani e 5 em Mydactylos maboia. Ali a imagem à direita são os genes de cada elemento, onde a numeração corresponde às espécies, sendo que o número 1 é o lagarto Salvatore meriani, o 2 é a lagartixa Homonoptero guaiensis e o 3 a lagartixa Mydactylos maboia. Com isso aqui, eu trouxe uma tabela para demonstrar com mais clareza quais elementos foram amplificados em cada espécie. E como podemos ver, o Homonoptero guaiensis, por ser tratado de uma espécie endêmica aqui do bioma Pampa, e também apresenta poucos estudos genômicos, demonstrou ter uma diversidade surpreendente de retrotransposons analisadas no presente estudo, ao comparar com as outras espécies analisadas, principalmente Mydactylos maboia, por ser uma espécie exótica. Diante disso, dos resultados obtidos, fica evidente a importância das pesquisas de elementos transponíveis nos diversos grupos eucarióticos para compreender a diversidade que os mesmos possuem nos genomas, principalmente em espécies pouco estudadas, visto que tais espécies podem esconder uma fonte rica de informações pouco explorada, contribuindo assim para a diversidade genética de espécies endêmicas de determinadas regiões, como o bioma Pampa. Gostaria então de agradecer a todos pela atenção. Obrigado.